Olá pessoal, eu sou o professor André e esse é nosso canal Matemática de Primeira. Na aula de hoje iremos abordar alguns conceitos relativos à equação de segundo grau. Eu espero que vocês gostem do que a gente planejou. Antes de iniciar nossa aula, eu peço que vocês curtam o nosso vídeo e se inscrevam no nosso canal. Então pessoal, como a gente já havia mencionado anteriormente, nossa aula hoje é sobre equação de segundo grau. Revisão de alguns conceitos, tá certo? Iniciamos pela definição. Então, assim, pessoal, uma equação do segundo grau nada mais é do que uma expressão do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, onde a, b e c são números reais com a diferente de zero. Então, a condição de existência para que uma equação seja do segundo grau é que esse coeficiente a seja diferente de zero, tá certo? Pensei em demonstrar a resolução, o modelo, mas por conta do tempo, nós vamos só apenas apresentar, né, a forma de resolvê-lo. Então, para a gente resolver uma equação desse tipo, nós usamos como base o discriminante, o famoso delta. Então, como é que eu calculo delta? b² menos 4ac. E aí, a raiz vai ser do tipo menos b, né? X igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, tá bom? Então, partindo desses modelos, nós vamos agora resolver algumas questões, tá? Eu trouxe aqui o exemplo 1, exemplo que pede para calcular o valor de x nas expressões abaixo, tá bom? A primeira expressão é essa, x² menos 6x mais 5 igual a zero. Então, essa equação de segundo grau, ela tem a igual a 1, b igual a menos 6 e c igual a 5. Primeira coisa que a gente faz, calcula o delta, tá certo? Então, quem é o delta? b² menos 4ac. Nesse caso, quando eu substituo os valores, delta fica sendo menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 5. Nesse caso, menos 6 ao quadrado dá 36, 36 menos 20 dá 16. Então, delta igual a 16. Assim, o meu x vai ser menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, vai ficar menos 6, que o resultado é positivo, mais ou menos raiz de delta, ou seja, raiz de 16, que é 4, dividido por 2a, ou seja, 2 vezes 1. Logo, o x vai ser 6 mais ou menos 4 sobre 2. Então, vou ter aqui que o meu x' vai ser 6 mais 4 dividido por 2, que é 5. Meu x, duas linhas, vai ser 6 menos 4 dividido por 2, que é 1. Tá certo? Então, letra B diz o seguinte, olha, calcule o valor, né? Ache o valor, né? Encontre o valor de x aqui, nesse caso, no caso dessa equação aqui, dessa expressão, x² menos 6x mais 8 igual a zero. Então, novamente, vamos calcular o delta. Quem é delta? b² menos 4ac. Nesse caso aqui, o a é 1. O b é menos 6 e o c é 8. Quando eu substituo aqui no modelo, né, delta vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Menos 6 ao quadrado fica positivo, dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes 8 dá menos 32. Então, 36 menos 32, o delta é igual a 4. Substituindo na expressão x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Nesse caso, x vai ser menos 6, mais ou menos raiz de 4 sobre 2 vezes 1, certo? Ou seja, eu vou ter 6 positivo, mais ou menos 2 dividido por 2. Então, meu x' vai ser 6 mais 2 sobre 2, igual a 4. Meu x, duas linhas, vai ser 6 menos 2 sobre 2, né? De 6 menos 2 sobre 2, que o resultado dá 2, né? 6 menos 2, 4, dividido por 2, dá 2. Tá certo? Então, pessoal, esse é o conceito inicial de equação de segundo grau. Agora, nós vamos usar uma reordenação desse modelo a partir da soma e do produto das raízes. E, em seguida, iremos discutir a questão relativa ao número de raízes de uma equação de segundo grau. Tá certo? Então, vamos voltar agora para a nossa apresentação. Então, pessoal, nós vamos agora tratar sobre a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau.
Pela definição, dado uma equação de segundo grau do tipo ax² mais bx mais c igual a zero, se ela possui raízes, ou seja, se é possível encontrar o x' e o x duas linhas, nós temos que a soma das raízes é menos b sobre a e o produto das raízes, né, é c sobre a. Professor, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, que se uma equação de segundo grau ela tem duas raízes, que é o x' e o x duas linhas, a soma do x' com x duas linhas é igual a menos b sobre a e o produto de x' por x duas linhas é c sobre a. Professor, por que a gente está estudando isso? Bem, essa é a expressão inicial, né, da equação de segundo grau. Ax² mais bx mais c igual a zero. Se eu divido tudo por a, o que é que acontece aqui? Eu vou ter aqui ax² dividido por a, bx dividido por a, c dividido por a igual a zero dividido por a. Bem, aqui eu posso simplificar aqui a com a da expressão x ao quadrado. E a nova expressão que surge é essa, x ao quadrado mais bx sobre a mais c sobre a. Bem, a soma das raízes não é menos b sobre a, então essa expressão aqui é menos s, tá certo? E o produto das raízes não é c sobre a, então essa fração aqui, c sobre a, representa o produto. Logo, a equação de segundo grau, que é escrita dessa maneira, ela pode ser reescrita dessa outra forma, ou seja, do tipo x ao quadrado menos sx mais p igual a zero. Professor, em que isso nos ajuda? Bem, tomando por base o exemplo anterior, né, nós podemos resolver uma equação de segundo grau de uma forma mais rápida. Professor, se eu não quiser resolver dessa forma, não tem problema. Eu estou apenas apresentando para vocês uma forma diferente de se resolver, uma forma mais rápida, tá certo? Então, assim, essa não era a primeira equação que nós resolvemos lá no exemplo anterior, x² menos 6x mais 6? Bem, qual é a soma dessas raízes, né? A soma não é menos b sobre a, ou seja, vai ser menos 6 dividido por a, que é 1. Então, fica menos 6 dividido por 1 dá 6. A soma das raízes dessa equação é 6. E o produto, professor, é c sobre a, ou seja, 5 dividido por 1, né, que dá 5. Então, pessoal, quais são os números cuja soma é 6 e o produto é 5? Se vocês souberem de cabeça, vocês podem afirmar. Que números são esses? 5 e 1. 5 mais 1, 6. 5 vezes 1, 5. Então, as raízes dessa equação são 5 e 1. Essa é uma forma bem rápida, usando a soma e o produto das raízes. Indo para o outro exemplo, né? Eu tenho aqui x² menos 6x mais 8. Vamos lá, a soma, menos b sobre a, novamente menos 6 sobre 1 dá 6. E o produto c sobre a, ou seja, 8 dividido por 1 dá 8. Qual é a pergunta que eu faço? Quais são os dois números cuja soma é 6 e o produto é o 8? Exatamente, 2 e 4, que são as raízes da equação. Então, sabendo o valor da soma e do produto, se eu conseguir mentalmente saber quais são os valores, esses valores são as raízes da equação. Então, da mesma forma, repetindo, quais são os números que somados dão 6 e multiplicados dão 8? Dois números, 4 e 2. Quais são os dois números cuja soma é 6 e o produto é 5? 1 e 5. Pronto. É uma resposta bem rápida, tá bom? E aí, com relação às raízes de uma equação de segundo grau, o número de raízes possíveis são duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Então, a equação de segundo grau ela pode ter duas raízes, uma raiz ou nenhuma raiz. Professor, como é que eu faço para identificar? Bem, você vai usar o delta. Para que uma equação de segundo grau tenha duas raízes, o delta tem que ser positivo, maior que zero. Para que ele tenha uma raiz, o delta tem que ser igual a zero, né? E para que ele não tenha nenhuma raiz, o delta tem que ser negativo. Então, se o delta for negativo, não tem nenhuma raiz. Se o delta for igual a zero, tem uma raiz. E se o delta for maior que zero, tem duas raízes, tá bom? E aí, para finalizar os conceitos, nós vamos partir para os casos particulares da equação de segundo grau. Quais são eles? É o primeiro caso, onde b é igual a zero, e o segundo caso, onde c é igual a zero. Tá certo? Bem, quando b for igual a zero, a expressão ax² mais bx mais c igual a zero, ela pode, substituindo b por zero, eu vou ter essa expressão, ax², né, mais c igual a zero, ou seja, ax² igual a menos c.
x ao quadrado igual a menos c sobre a, ou seja, x igual a mais ou menos raiz de menos c sobre a. Então, no caso de b igual a zero, eu não preciso usar aquele modelo com discriminante, né, com delta. Eu só preciso usar esse procedimento. Se você lembrar desse modelo, bem, se não, você pode efetuar esse tipo de conta, né, de cálculo. Já no segundo caso, quando c for igual a zero, a equação do segundo grau que tem esse comportamento, ax² mais bx mais c igual a zero, eu substituindo c por zero, eu vou ter somente ax² mais bx igual a zero. E aí eu posso colocar o x em evidência, né? Então, x que multiplica ax mais b igual a zero, né? Nesse caso, como eu tenho aqui um produto de duas expressões que dá zero, ou uma é igual a zero, ou a outra é igual a zero. Nesse caso, x é igual a zero, ou ax mais b é igual a zero. Então, no caso, sempre que c for igual a zero, uma das raízes é o próprio zero, tá certo? E a outra vai ser quem? Menos b sobre a, tá bom? Então, vamos para o exemplo. Calcule o valor de x nas expressões abaixo. Ora, letra A, x ao quadrado menos 49 igual a zero. Professor, o que é que eu vou fazer? 49 está negativo, passa positivo, né? Vou colocar logo aqui a letra B. X ao quadrado menos 10x igual a zero, tá? Então, vamos voltar aqui para a letra A. X ao quadrado menos 49 igual a zero, como menos, né, 49 está negativo, ele passa positivo, ou seja, x ao quadrado igual a 49. Logo, x vai ser mais ou menos raiz de 49, a resposta x igual a mais ou menos 7, ou seja, x' é 7, x duas linhas, menos 7, tá? Na letra B, eu vou colocar o x em evidência, né? Então, eu vou ter x que multiplica x menos 10. Nesse caso, ou x é zero, ou x menos 10 é igual a zero. Ou seja, as raízes dessa equação da letra B é x igual a zero ou x igual a 10. Né? X' 0, x duas linhas 10. Tá bom? Para finalizar nossa aula de hoje, eu trago um probleminha bem parecido com o que tem nas nossas listas, tá certo? Que diz o seguinte, olha, num retângulo cuja área é 40 metros quadrados, a base é 3 metros maior que sua altura. Né? Então, qual é o perímetro desse retângulo? Calcule o perímetro desse retângulo. Então, eu tenho aqui um retângulo e ele diz que a base é 3 metros maior do que a altura. Então, eu vou chamar aqui a altura de x. A base vai ser, obviamente, x mais 3. Pela definição, qual é a área do retângulo? Base vezes altura. Né? Nesse caso, a área aqui vai ser x vezes x mais 3. E na questão diz que a área é igual a 40. Né? Então, se eu fizer aqui a distributividade, eu vou ter que x ao quadrado mais 3x, né, igual a 40. Nesse caso, 40 positivo, passa negativo. Então, x ao quadrado mais 3x menos 40 igual a zero. Aplico aqui o delta, né, b quadrado menos 4ac. Ou seja, o delta vai ser 3 ao quadrado, que é b, né, o a é 1 e o c é menos 40. Então, 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 40. Fazendo aqui o jogo de sinal, menos com menos dá mais. 4 vezes 40 dá 160, 160 mais 9, delta igual a 169. Ou seja, substituindo x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a, eu vou substituir aqui x igual a menos 3, mais ou menos raiz de 169 sobre 2 vezes 1. Nesse caso, x vai ser menos 3, mais ou menos 13 dividido por 2. Né? O x' vai ser menos 3 mais 13 dividido por 2, que é 5. E o x duas linhas, menos 3, menos 13 dividido por 2 dá menos 8, né? Dá menos 16. O que é que acontece aqui? Eu estou tratando de um retângulo, né? Então, nesse caso aqui, a gente desconsidera valores negativos. Então, o x, que é a altura, vale 5, né? Só que a questão nos pede não o valor de x, mas o perímetro do retângulo. Logo, o perímetro vai ser a soma dos lados. Vai ser x mais x mais 3 mais x mais 3. Ou seja, o perímetro vai ser 4x mais 6, quando eu substituo x por 5. 4 vezes 5 dá 20 mais 6, 26. Certo? Então, pessoal, por hoje é só. Eu espero que vocês tenham gostado. Se cuidem. Até a próxima.